Olá, amigos! Vamos começar então nossa aula de conhecimentos pedagógicos, né? Tá aqui anotado aqui o conteúdo que nós vamos trabalhar e vamos falar primeiramente de tendências pedagógicas. Meus amigos, vamos lá. Quais são as chamadas tendências pedagógicas? Nós temos as tendências liberais e as tendências progressistas. O que é uma tendência liberal? Tendência liberal é toda aquela que é favorável ao sistema. É favorável ao sistema? Não está criticando o sistema? Não quer mudança social? Então, estamos falando de uma tendência liberal. Por quê? Porque as tendências progressistas, todas elas querem mudança social. Ou seja, toda vez que nós falarmos de mudança social, é porque estamos falando de uma tendência progressista. E claro, as tendências liberais são aquelas que se dividem em quatro. Temos a liberal tradicional, a liberal renovadora não diretiva, a liberal renovadora progressivista e a liberal tecnicista, correto? E vamos descrever cada uma delas. Anderson, mais importante, o que é? Como cai esse conteúdo em prova? Olha, cai ele contando uma história fictícia de algum professor e, obviamente, perguntando abaixo quais são as tendências que aquele professor ali está seguindo. De acordo com as características, você vai usando tipo filtros, né, para você chegar na resposta. O primeiro filtro que você tem que usar é saber se é uma tendência liberal ou progressista. E para isso, você tem que saber se ela está sendo favorável ao sistema, aí é liberal. Ou ela quer mudança social, aí sim ela é uma tendência progressista. Ok? Legal? E as tendências liberais, temos a liberal tradicional, são quatro, né? Liberal, tradicional, renovadora não diretiva, renovadora progressivista e a tecnicista. Bom, tendência liberal tradicional é aquela que visa o quê? É aquela que visa exatamente o centro sendo o professor. E o aluno? O aluno é visto dentro do pensamento tradicional como um ser sem luz, perdido, né, na sua própria ignorância. Por quê? Porque o aluno, dentro do princípio tradicional, ele é uma tábula rasa. Ele é um vazio. É um vazio que tem que ser preenchido pela luz do professor. Para quem não sabe, a própria palavra aluno vem do pensamento grego de ser sem luz, correto? Porque a luz é daquele que professa. E aquele que professa, obviamente, estamos falando dentro do pensamento tradicional do professor, ok? Característica muito importante, né, dessa tendência pedagógica, ok? Bom, visto isso, nós temos o quê? Nós temos as características dessa tendência, né? Paulo Freire criticava bastante essa tendência, chamando essa tendência de educação bancária. Por quê? Obviamente, essa tendência tradicional, ela não considera os conhecimentos prévios dos alunos. Não considera.
Ela enxerga o aluno como uma tábula rasa, ou seja, um vazio. Vazio este que deve ser preenchido pelo professor, pelo docente. Característica que nós estamos observando, né? Outra característica importante da tendência tradicional ela é voltada para a preparação moral do educando para ocupar o seu papel na sociedade. É isso mesmo. Então estamos falando do quê? De uma preparação moral do educando para ocupar o papel social. Ou seja, a educação não vai fazer com que a pessoa logre êxito social, mas sim ele apenas está sendo preparado moralmente para ocupar o seu papel na sociedade. Ou seja, é a manutenção do chamado status quo, né? Que é a relação que nós observamos em relação ao aluno, né? A chamada manutenção da ordem social vigente, ou seja, a manutenção do status quo, né? No sentido de quê? De preparar moralmente o aluno para ocupar o seu papel na sociedade. Ou seja, estamos falando de exatamente a falta de mobilidade social, ok? Tá? Engessamento social. Bom, claro, temos pensadores. São pensadores normalmente ao macete, padre, santo ou frei, beleza? Santo Agostinho, Santo Inácio, Padre José de Anchieta, são os chamados pensadores tradicionais Gestalt, né? Entre outros, ok? Bom, temos a tendência renovadora progressivista. Atenção, gente, muita gente confunde a renovadora progressivista com a renovadora não diretiva. E de fato há sentido para isso. Por quê? Porque tanto uma quanto a outra, o centro é o aluno. Estamos falando de uma relação horizontalizada, beleza? Aonde o centro é o aluno. No entanto, professor Anderson, me dá uma diferença gritante para eu falar para eu apontar e falar assim, ó, essa é a renovadora progressivista e essa é a não diretiva. Bom, a renovadora progressivista é aquela que baseia o método de aprendizado na relação de pesquisa. Ponto. Beleza? Pesquisa. Busca do conhecimento pelos alunos, pela relação da pesquisa. Desafios. E, obviamente, né, como pensadores, nós temos justamente Jean Piaget, John Dewey. Já a renovadora não diretiva, que também é chamada de escola nova, sim, Manifesto dos Pioneiros da Educação, ok? É aquela que se baseia na facilitação da aprendizagem do aluno. Portanto, então, uma diferença gritante e clara que a gente pode ter é a renovadora não diretiva, facilitação da aprendizagem. E a renovadora progressivista é aquela que vai propor o quê? Desafios. Ok? Característica muito importante, tá? Que nós podemos enumerar em relação ao que estamos estudando. Legal? Tranquilo? Bem, muito bonito, show de bola, ótimo, muito bacana, bem legal. E dando sequência a tudo isso, né? Nós temos o quê?
A renovadora, a não diretiva, é justamente o quê? É escola nova. Então, um pensamento que vai muito de acordo com a relação humanista, né? De Carl Rogers. Mas também temos Anísio Teixeira, Emília Ferreiro, como pensadores também escola novistas, que datam esse período dessa tendência pedagógica, ok? Já o tecnicismo é aquele que se estende em relação à fábrica. Então, por exemplo, Skinner é um pensamento tecnicista. Todo pensamento condicionante parte de uma relação tecnicista, uma relação procedimental, ok? Que é a relação que nós temos, tá? Procedimental. Então, consequentemente, correspondem a essas características. Bom, quem estudou faculdade de pedagogia, assim como eu, sabe que a professora ou professor, na hora de explicar essa tendência pedagógica, mostrava o filme do Chaplin, né, como exemplo. Perdão, o filme Tempos Modernos, que é o filme que mostra exatamente, né, uma metáfora do homem fazendo a execução de uma tarefa, muitas vezes sem encontrar sentido naquilo que ele faz. E no caso específico do filme, esse funcionário, esse trabalhador entra numa paranoia e ele começa a enxergar o mundo como uma grande fábrica e procura buscar sentido, né, naquele apertar e desapertar parafuso que ele executava ininterruptamente, ok? E a tendência tecnicista é isso, é aquela tendência voltada na relação do fazer, na relação do desempenho, e não na relação do ser ou encontrar sentido, significado. Não. Meramente na questão de reproduzir, né? Então, relação que a gente tem muito entendida numa relação de fábrica, numa relação fabril. Até porque é uma tendência fortemente influenciada pelo pensamento fordista, de Henry Ford, do modelo de produção fordista, não é? Que é o modelo que revolucionou a segunda revolução industrial, né? No início do século XX. E, obviamente, a gente conhece aí o carro Ford, uma das maiores empresas automóveis do mundo até hoje. Obviamente, a gente já entende esse exemplo que eu estou dando. Repara um detalhe: todas as 4 tendências que foram descritas não falaram mal do sistema, não quiseram romper com o sistema. Pelo contrário, todas elas buscam alguma forma de se enquadrar ou, melhor, se adaptar ao sistema. Diferente das tendências progressistas, que são aquelas que nós vamos falar agora, que é a libertadora, a libertária e a crítica social dos conteúdos, também conhecida como histórico-crítica. Todas essas tendências, elas querem romper com a ordem social vigente, ou seja, todas essas tendências querem romper com o sistema, e no caso estamos falando, obviamente, do sistema capitalista, meus amigos. Legal? Característica que nós temos
em relação a esse ponto, em relação a esse propósito, ok? E, consequentemente, o que nós estamos observando? Bom, essa tendência, tá? Libertadora, né? Vamos falar primeiro da libertadora. Anderson, eu confundo muito a libertadora com a libertária. Vou te dar um macete. Nunca mais você vai confundir. Quer ver? Libertadora, né? Olha o O. Libertária, olha o I. Libertária é a mudança do pensamento individual para mudar a sociedade. Então, toda vez que a gente imaginar a mudança do pensamento individual para mudar a sociedade, nós estamos imaginando uma tendência libertária, que é a do Freinet, Celestine Freinet. Diferente da libertadora, que a libertadora é a mudança do pensamento coletivo. Então repara, libertadora do Paulo Freire, mudança do pensamento coletivo. Libertária, Freinet, mudança do pensamento individual. Para quê? Mudar a sociedade, ok? Ponto. Então isso é para você já ver claramente a diferença de uma para outra tendência, ok? Legal? E na tendência libertadora do Paulo Freire, nós temos o quê? É uma tendência com foco marxista. Claro, mudança do pensamento coletivo para mudar a sociedade, isso é pensamento marxista. Somado a isso, nós temos o quê? A relação de temas geradores. As aulas são dadas em cima de quê? Debate, relação de debate. Então são pontos importantes que a gente tem que traçar. Beleza? Diferente da tendência libertária, que é anarquista. Sim. Por isso que ela é chamada de autogestionária. E a característica principal dela, como autogestionária, é o fato dos conteúdos serem colocados, mas são conteúdos que não são exigidos. Conteúdos que são colocados, no entanto, não são exigidos. Então, consequentemente, o próprio aluno busca o seu conhecimento. Exatamente por conta disso, é uma tendência autogestionária. Então, repara bem, gente. É uma tendência que parte de uma mudança de percepção. Uma mudança de percepção em que sentido? Uma diminuição do valor em relação ao conteúdo e um aumento de valor em relação à atitude. Sim, a competência de atitude do aluno. Até porque a gente está fazendo um aluno autônomo com essa tendência. Um aluno com uma autonomia, um aluno com uma liberdade, correto? Até porque ele está buscando o seu próprio conhecimento. Então seria uma autonomia. Não é? É uma mudança, é uma tendência que realmente ela veio para romper toda uma ruptura do sistema tradicional, tá? A libertária, que é aquele sistema que o cara segue um padrão, até mesmo tecnicismo também, né? As liberais como um todo, né? Onde o cara segue um padrão que é aquilo ali. Ponto. A libertária não. A libertária já tem o centro maior
é a mudança de atitude do cara, porque, obviamente, você está vendo que os conteúdos são colocados, mas não são exigidos. É uma autogestão. E a crítica social dos conteúdos é exatamente aquela na qual teremos a relação da aprendizagem significativa. É aquela que vai destacar que o aluno não é uma tábula rasa, como acredita-se na tradicional, e sim é um ser com conhecimentos prévios. E esses conhecimentos prévios devem ser valorizados. Até porque, dentro do pensamento crítico social dos conteúdos ou histórico crítico, a aprendizagem ela vai ser dada a partir do momento em que o aluno estabelece conexão entre o saber formal e a sua realidade. Ou seja, é exatamente naquilo que ele encontra sentido. Se ele encontra sentido naquilo que ele está fazendo, ele obviamente ele está encontrando o quê? Significado. E a partir do momento que ele encontra significado, consequentemente, ele entende aquilo como importante. E obviamente, ele vai ali, né, ter um foco maior naquela percepção. Diferente de uma aprendizagem baseada numa mera reprodução, como no tecnicismo, né? Que me lembra muito, inclusive, uma música, né, imortalizada pela Cássia Eller, composta por Nando Reis, que ele fala, né, que ele questiona: o que você está fazendo? Milhões de vasos sem nenhuma flor. O que você está fazendo? Né? Milhões de vasos sem nenhum valor. Por quê? Porque o foco é no fazer, no tecnicismo. E, obviamente, na aprendizagem significativa é na relação da conexão, do nexo entre o saber formal e a realidade do aluno. Ok? Característica que todos estamos entendendo, legal? Tranquilo? Então, essas são as chamadas tendências pedagógicas, correto? Né? Quanto à questão da psicologia na educação, os dois assuntos principais a serem trabalhados, né? Claro, né? O que a gente vai fazer? Vamos olhar aqui alguns slides. Eu enviei para a galera vocês, né, o livreto. E, consequentemente, lá o livreto, ele... Perdão. Eu cliquei aqui outras coisas aqui erradas. Vamos lá. O livreto que eu enviei para vocês, ele está trabalhando exatamente o quê? Todo o conteúdo que serve ali para você, que vai fazer prova, para séries iniciais, orientação educacional e também pedagógica, né? Enviado aí hoje, né? Com a galera aí, junto com a nossa propaganda da nossa turma específica, né? A nossa turma de exercício, que iremos trabalhar redação e exercício, e teremos uma aula bônus de redação que foi marcada para segunda-feira. Pois bem, vamos lá. Tendência liberal tradicional. Preparação intelectual e moral dos alunos para assumir seu papel na sociedade. Conhecimentos e valores acumulados através dos tempos e repassados aos alunos como verdades inquestionáveis, ou seja, absolutas. Outra,
Aula expositiva, é claro. O professor ensina e o aluno aprende. Simples assim. A sala de aula lembra um auditório, porque as aulas lembram o quê? Uma palestra. Ponto. Já a liberal renovadora progressivista, olha lá, a escola deve adquirir necessidades individuais ao meio social. Então, ó, os conteúdos são estabelecidos a partir de experiências vividas pelos alunos frente ao quê? Problemas. Ou seja, é a relação da pesquisa, né? Então, obviamente, os problemas que estão ali colocados. Ó, é baseado na motivação e na estimulação de problemas. Maria Montessori, Delacroix, John Dewey, Piaget, entre outros. A renovadora liberal não diretiva, que é a escola nova, se baseia na formação de atitudes. Claro, né, gente? Ela é não diretiva. Então, ela também parte de uma relação da busca do conhecimento pelo próprio aluno, beleza? Mas o professor visa uma facilitação da aprendizagem. Por isso que tem o não direcionamento e o professor está ali no sentido de facilitador. Diferente lá da libertária, que a gente vai falar, né? A tecnicista é a fábrica. Olha lá, em tudo você vai ver a fábrica, ó. Aprendizagem baseada no desempenho. Relação objetiva, onde o professor transmite informações e o aluno fixa. Ordenar em sequência lógica. Claro, fábrica, né? Você muda a ordem dos fatores, nesse caso altera o produto. Libertadora. Paulo Freire, tema gerador, não atua só na escola, por quê? Porque é uma tendência baseada em movimento social, né? Resolução da situação problema, ou seja, questão de problemática social. Libertária, ó, transformação na personalidade no sentido libertário e autogestionário. Te ensinei certinho. Matérias são colocadas, mas não são exigidas. O professor é o orientador. Os alunos são livres. Tendência progressista, crítica social dos conteúdos ou histórica crítica, né? Conteúdo cultural universal incorporados pela humanidade frente ao quê? Frente à realidade social. Papel do aluno como participador, professor mediador, né? Baseado em estrutura cognitiva já estruturada nos alunos, ou seja, conhecimentos prévios, ok? Ausubel, né? Entre outros pensadores que estão ali em grande destaque, ok? Legal? Bom, meus amigos, Piaget e Vygotsky sempre caem em prova. O que a gente vai falar desses caras? Beleza? Primeiro, ambos são interacionistas. Ambos são interacionistas. Só que Piaget, ele é interacionismo biológico. Vygotsky é o interacionismo social. Por quê? Porque Piaget entende que a maior influência se dá por meio do meio biológico. Diferente de Vygotsky, que enxerga o meio como um meio social. Por isso que para Piaget a aprendizagem ela vem de dentro para fora, porque vem do biológico. E para Vygotsky é o contrário, vem de fora para dentro.
porque vem do social. Ponto. Relação muito importante que nós temos de acordo com esse princípio. Ok? Princípio muito interessante, interessantíssimo, como o pessoal costuma colocar e pontuar. Legal? Tranquilo? Ó, visto isso, o que nós temos? Vamos lá. Fora para dentro, dentro para fora. Para Piaget, o desenvolvimento precede a aprendizagem, ou seja, o indivíduo para Piaget, para aprender, antes dele aprender, ele tem que se desenvolver. Por isso que a obra de Piaget é uma obra baseada em escadas, degraus, etapas, estágios. Ah, Anderson, estágio de desenvolvimento cognitivo, é isso? Né? Por isso que Piaget ele fala do estágio sensório-motor, pré-operacional, operacional concreto, operacional formal, beleza? Já Vygotsky não. Para Vygotsky, desenvolvimento e aprendizado caminham juntos. São processos indissociáveis. Caminham juntos. Ponto. Beleza? Consequentemente, né, enquanto o cara está se desenvolvendo, ele está aprendendo. Por isso que a obra de Vygotsky não tem estágio. Tem as chamadas zonas. Quais são as zonas? Zona de desenvolvimento real, zona de desenvolvimento potencial, zona de desenvolvimento proximal. E vamos entender então essa relação. O que seria a zona de desenvolvimento real para Vygotsky? Tudo aquilo que o aluno consegue realizar sozinho. Tudo aquilo que o aluno tem autonomia. Consegue fazer sozinho? Passou uma atividade, o moleque fez? Fez. Isso é a zona real do desenvolvimento. E a zona potencial? Ah, tá. A zona potencial é tudo aquilo que o aluno consegue realizar com ajuda. Ou seja, só consegue fazer com ajuda. Ajuda de quem? No professor, de outro aluno, pai. Até porque toda essa relação é uma relação, que está na obra de Vygotsky, mediadora. Ok? E a zona proximal de desenvolvimento? A zona proximal de desenvolvimento ela é definida como a distância entre a zona real e a zona potencial. Como assim, Anderson? Distância entre tudo aquilo que o aluno consegue realizar sozinho e tudo aquilo que ele só realiza com ajuda. Como assim, Anderson? É a hora que parece que o aluno está de sacanagem com a tua cara. Como assim, professor Anderson, sacanagem com a tua cara? Vamos lá. Todo mundo passou por isso, quer ver? Passou uma atividade para o moleque. O moleque foi lá e fez. Opa, é a zona real. Daqui a pouco você passou a mesma atividade para o moleque. E o moleque não fez. Aí tu fala, pô, ué, não entendi agora. Como é que hora ele faz, hora ele não faz? Hora ele faz, hora ele não faz. Caso ele não esteja de sacanagem com a tua cara, que isso também pode ocorrer, é porque ele não estando, ele está na zona proximal, ou seja, ele está oscilando entre a real e potencial. Por isso que é a zona proximal do desenvolvimento. Isso é um pensamento de Vygotsky. Dúvidas, perguntas, colocações, comentários? Bacana, né? Legal, né? Outra. Piaget.
Piaget cria as etapas do desenvolvimento cognitivo. E quais são as etapas? Sensório-motora, o próprio nome já diz. Sentir e locomoção. Movimento. Então a gente está vendo o quê? O desenvolvimento dos sentidos na criança. Né? Tato, paladar, a motricidade, a criança começa a andar. Então a gente está falando de uma criança de 0 a 2 anos de idade. Já de 2 a 7 anos de idade, estamos na fase pré-operacional, muito caracterizada por Piaget como a chamada fase egocêntrica, né? Tudo é a criança, é o centro, é o pequeno rei. Liga as 10 televisões no mesmo canal, quer todos os brinquedos, né? Compra pra mim, eu quero pra mim. Nem terminou de comer um troço, já quer outro. Não é? Isso. Operatório concreto. Corresponde ao quê? Corresponde a... Ele diminui o egocentrismo e automaticamente ele já passa a ter o quê? A característica central voltada para o pouco abstrato, né? Concreto, tátil, ou seja, pragmático, aquela criança, aquele adolescente, no caso pré-adolescente, né? Que a gente está falando dos 7 aos 11 anos de idade, segundo Piaget, que corresponde ao quê? Corresponde ao famoso fala o que vê. Ou seja, não entende sentido figurado, apenas o sentido concreto do que é colocado. Então, obviamente, músicas que utilizam metáforas ou qualquer outra figura de linguagem, não entende. Entendeu? Entende que está sendo colocado ali. Pau, pau, pedra, pedra. Entendeu? Já o operatório formal, que é a adolescência, é quando, para Piaget, desenvolve o início do que? Da abstração, da correlação, né? Então, já é o cara que tem o quê? Aquela visão voltada para uma imaginação mais fértil. Ou seja, do operatório concreto é aquela coisa da regra, né? Você coloca a regra, o cara tá lá seguindo, porque é aquilo ali. Já o operatório formal, não. O cara já vai discutir ali um meio termo. Por quê? Porque abstrai figuras de linguagem, né? Um sentido que ele coloca ali. Ok? Ponto que nós observamos, tá? De grandíssima importância. Ok? Piaget também tem parte da sua teoria baseada no quê? Baseada na relação da teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, do processo de adaptação. Para Piaget, aprender, ela parte do quê? De uma relação de desequilíbrio e equilíbrio, que é a questão da equilibração. E para que se chegue a esse equilíbrio, existe um choque, né? Que você coloca entre o seu pensamento, a sua estrutura cognitiva e aquele novo conhecimento. Como assim, professor Anderson? Para Piaget, aprendizado dói. Dói porque o aprendizado parte pelo processo de adaptação. E a adaptação, ela tem duas partes. Primeiro, é o processo de assimilação, que é quando você incorpora novos conhecimentos àqueles que você já tem. E o processo de acomodação, que é a mudança dos esquemas mentais, ou seja, mudança dos padrões comportamentais
mudança de forma de pensar, que é o processo de acomodação, que é exatamente as situações que vamos ver agora. Ok? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papo, gente, fluiu? Bacana, né? Lá no livreto autoral meu, ó, professor Anderson Dionísio, é esse que vos fala bastante sobre isso, né? Vale super hiper a pena você ler. Ó, tá lá. Sensório motor, até 2 anos. Desenvolvimento, né? Capacidade motora. Pouca ou nenhuma capacidade de representação simbólica. Pré-operacional. Desenvolvimento da linguagem, do pensamento simbólico. Egocêntrico, olha lá, te ensinei certinho. Operatório concreto. Desenvolve domínio do conceito de reversibilidade, dificuldade em entender questões de natureza abstrata ou hipotética. É o famoso São Tomé. Ver para crer. Ele tem que ver. Uma aula para faixa etária de 7 a 12 anos ou 11 anos para Piaget, tanto faz, tá? Você tem o quê? Tem que ser uma aula que o cara tá vendo o que ele tá fazendo ali, tátil. Nada de imaginação. Porque o operatório formal, aí sim, você tem a lógica do pensamento abstrato e formal. E mostra tudo direitinho aqui, detalhado. Para que você leia, ó, a zona de desenvolvimento. Zona real, conquista efetivada pela criança, que ele já faz. Zona potencial vai ser construída, né? E a zona proximal é a distância entre uma e outra. Apostila aí, que é um clássico que eu escrevi, né? E que tá aí pra galera se deleitar, né? Ler bastante, né? Sobre os assuntos que a gente está falando aqui na aula de hoje, né? Detalhando. Bom, vamos falar agora sobre o projeto político pedagógico, PPP. O que é o PPP? Primeiro, PPP, gente, papel social da escola, projeto político pedagógico. Portanto, uma característica que marca e sempre cai em prova é isso. Quem elabora o PPP? Todos. Por quê? Porque estamos falando de gestão democrática e que exige a participação de todos, tanto da comunidade local quanto da comunidade escolar. Então esse desenho que está aí, ó, na nossa apostilinha, remonta bem isso. Ó, a galera chamando ali o cara que saiu da escola já há um tempão para participar do projeto político pedagógico. Então, Anderson, me diz, o que seria esse PPP? Deixa eu olhar aqui para vocês. PPP é um projeto que vai nortear as ações da escola. Simples. Exatamente por isso que ele nasce dentro da relação do papel social da escola, dentro de um princípio de gestão democrática ou gestão participativa, aquela gestão atuante, em que todos os membros, tanto da comunidade local quanto escolar, devem atuar, ok? Bom, como assim? Gente, a escola, ela não é um elemento à parte da sociedade.
ela é um elemento integrante à sociedade. E, consequentemente, por ser um elemento que integra a sociedade, consequentemente, a sociedade tem que atuar junto a ela. Até porque ela tem que tomar como referência os anseios também, os anseios da sociedade. Ok? E, obviamente, estamos falando de uma escola, sei lá, numa vila de pescadores. Então você vai trabalhar numa escola, lá na Praia da Baleia, olha como eu conheço muito bem, São Pedro da Aldeia. Vila de pescadores, né? Então, obviamente, é toda uma escola que vai ter uma preocupação enorme com a questão do meio ambiente. Até porque a atividade de pesca é uma atividade sazonal. Tem época para pescar. Exatamente por conta da relação ambiental. Né? Então, consequentemente, tem toda uma adaptação do calendário para isso, da escola. Toda uma adaptação, né, de conteúdos escolares voltados para isso. Tem uma amiga minha que estava dando aula num colégio, né, que tinha um grande número de pessoas que são refugiados da Venezuela. Olha que situação não tão inusitada assim, né, gente? Que a gente sabe que o Brasil está recebendo muitos imigrantes venezuelanos, né, por conta da crise na Venezuela. Então, obviamente, né, foi toda incorporada ali uma questão ligada à cultura, né, do país vizinho, o próprio idioma, né, com uma ênfase maior, né, até porque a gente sabe que pela LDB a língua estrangeira é o inglês, né, no caso de uma segunda língua, que é preferencialmente o espanhol, então não tem essa obrigatoriedade numa segunda língua, ou seja, não existe uma obrigatoriedade do espanhol, tá? E sim do inglês. Então, consequentemente, o que acontece? Né? Nessa escola você já tem toda uma questão voltada para o espanhol, porque Venezuela o cara fala espanhol. Ponto. Tudo isso é referenciado pelo quê? Pelo projeto político-pedagógico, que é um documento político que vai direcionar as ações de uma determinada escola. Exatamente por isso, todas as escolas públicas devem ter o seu projeto político, pedagógico, até porque estamos falando da relação do papel social da escola. Ok? Beleza? Característica muito importante e vai cair na sua prova, legal? Avaliação. Vamos falar de avaliação. Amigos, avaliação. Estou aqui riscando, estou riscando aqui o conteúdo de prova, tá, gente? Exatamente para a gente dar um foco maior para o que vai cair, né? A avaliação. A avaliação, ela tem que seguir, primeiro, critérios qualitativos sobre quantitativos. Portanto, né, a quantidade tem menos valor do que a qualidade. Ponto. E existem várias formas de avaliar. A avaliação ela pode ser diagnóstica, formativa ou somativa. O que seria uma avaliação diagnóstica? A avaliação diagnóstica é uma avaliação preliminar. É toda aquela forma de avaliação voltada para iniciar
um trabalho. Exatamente por conta disso que ela tem uma característica fundamental. Até porque quando ela fala assim, lançar um olhar sobre o aluno para iniciar um trabalho, que tem que ser um olhar breve, ou seja, é uma avaliação de curta duração. Exatamente porque ela tem por objetivo o quê? Ser uma avaliação para iniciar o trabalho. Se demora muito, obviamente demora muito a iniciar um trabalho. A avaliação formativa, essa já é aquela ao longo do processo. Ao longo do processo de aprendizado do aluno. Portanto, exatamente por isso que ela é uma avaliação que é a avaliação mais flexível que tem. Mais sujeita a mudança. E uma coisa que a gente cobra muito em avaliação em prova, tá? E que eu falo para os meus alunos, a avaliação tem duas características fundamentais. Primeiro, ela é sempre necessária. Tudo tem que ter avaliação, porque a avaliação é para direcionar o trabalho do professor. No entanto, a avaliação ela tem que ser o quê? Uma avaliação flexível. Anderson, educação infantil tem avaliação? Tem. Anderson, como é que é a avaliação na educação infantil? Observação e registro, ou seja, é uma avaliação diagnóstica, é uma avaliação formativa. Não é uma avaliação classificatória, somativa. Por quê? Porque a avaliação somativa, que não é na educação infantil, é uma avaliação que? Classificatória. A avaliação que tem por objetivo hierarquizar. Definir uma hierarquia, definir uma ordem, né? Uma classificação. Então são pontos e características em que observamos diretamente com essa forma, tá? Essas três formas de avaliação. Beleza? Tranquilo? Planejamento. Falar desse assunto aí que também cai em prova. Tá aqui marcado aqui na minha agenda. Planejamento. Planejamento é como você fazer um... Tá lá uma apostila. Pega a apostila, você vai ver. Vou ler para você. Vamos lá. Planejamento são ferramentas sempre necessárias e norteadoras do processo de ensino-aprendizagem. Planejamento tem por objetivo antecipar as atividades e situações. Que é isso? Planejamento ele tem um objetivo de prever ações em sala de aula. É isso. Beleza? Olha como é que eu escrevo aqui, ó. Imagina fazer uma viagem sem saber para onde vai. Quer dizer, fazer uma viagem sem planejamento. Olha que bacana. Então você vai ver aí depois, na sua leitura, nos seus estudos que você vai maratonar, beleza? Que o planejamento tem por objetivo o quê? Prever situações. Anderson, cara, se eu tivesse dom de prever, eu não faria concurso. Eu iria prever o número da Mega Sena. Claro. Concordo. Exatamente por isso que o planejamento
ele tem a característica muito parecida com a avaliação. Qual? Ele tem que ser flexível. Sempre sujeito a mudanças. Claro. Exatamente porque você não tem uma grande precisão. Por isso tem que ser flexível. Por isso sempre, quase sempre, pelo menos sempre que for necessário, tem que haver um replanejamento. Simples assim. Ok? Então são situações nas quais nós observamos pontos de grande importância e grande valia que temos para que você entenda e flua perfeitamente seus conhecimentos sobre isso. Temos as etapas do planejamento. Qual é a primeira etapa? Um diagnóstico. Claro, para você criar um planejamento, você tem que entender o outro lado, né? Que é o outro lado? O aluno. Né? Então, a partir do diagnóstico, você define os objetivos. Aonde você quer chegar? Após a definição dos objetivos, nós temos o quê? Exatamente a seleção dos conteúdos. Após a seleção dos conteúdos, nós temos o quê? As estratégias e os recursos que serão usados. E quais estratégias e recursos sendo utilizados, nós teremos o quê? Exatamente a avaliação. Para quê? Exatamente para entender se você alcançou o objetivo lá no início traçado, almejado. Anderson, não alcancei. Não alcançou? Então você vai ter um replanejamento. Simples assim, né? Então, é aquela coisa. Aula sem planejamento é a mesma coisa de você fazer uma viagem sem planejamento. A probabilidade de dar errado é muito maior. Ok? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos? Fluiu? Bacana, né, gente? Bem legal, né? Bem bacana, bem maneiro, show de bola. Lembrando a todos que essa gravação todos irão receber ainda hoje ou no mais tardar amanhã de manhã, beleza? Vão receber aí já no grupo, né, essa gravação, assim como uma aula bônus gravada que eu irei enviar para vocês também, beleza? Vamos fazer algumas questões? Vamos, né? Ó, essa folhinha, esse material, tá com gabarito. Obviamente, o gabarito tá aqui atrás, né? Cadê? Quer ver? E eu não vou fazer todos eles com você, até porque o lance é você pegar, né? Tá aqui, ó, as questões, ó. E tem um simulado, né? Serve como um simulado, tá o gabarito direitinho atrás, ó. Para você praticar e, obviamente, tirar dúvida comigo lá no grupo. Anderson, não entendi a questão tal. Tranquilo, eu vou te explicar. Porque senão fica aquela coisa, né? Eu sei e o cara não sabe. Então, né? E eu tô pontuando pra galera exatamente isso. Beleza? Então vamos lá. Questão número 1. Os conteúdos pontinho, pontinho, pontinho são trabalhados através de temas geradores. Né? Fazer aqui com vocês aqui, ó. Deixa eu ver aqui. 5 questões. São quantas? Isso, fazer 5. 6 questões, pronto. Fazer 6 questões com vocês para que
Fique algumas para a galera trabalhar também e poder ver como cai, né? E não ficar só naquela coisa tipo assim, pô, como cai eu resolver tudo e acabar não aprendendo direito. Beleza? Então vamos lá. Os conteúdos são trabalhados através de temas geradores, utilizando temas, grupo de discussão, métodos de trabalho. A aprendizagem se dá através de resolução de situações, problemas. Pô, claro que a gente está falando da relação horizontal, tema gerador, Paulo Freire. Paulo Freire, libertadora, letra B de Brasil, B de Bombril. Fazer aqui a questão 3. Quanto às tendências pedagógicas na prática escolar, é correto afirmar o quê? A tendência liberal da pedagogia caracteriza por uma prática democrática? Claro que não, gente. Tendência liberal, normalmente é o quê? Ela é bem arbitrária. Até porque quando você fala normalmente que o centro é o professor e não o aluno, então, consequentemente, estamos sendo arbitrários e não democrático. B. A pedagogia progressista parte de uma análise crítica das realidades sociais e sustenta implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação. Resposta letra B de Brasil, B de Bombril. Claro, como a gente falou aí, na pedagogia progressivista. Vamos ver outras questões aqui, vamos lá. Questão 5 é para você correlacionar o autor com a situação aí. Vou ter que pegar até um lápis para poder colocar aqui. Bom, galera, vai pelo simples, vai pelo mais fácil. O último é Paulo Freire, né? Paulo Freire é libertador. Então, tu sabe que vai acabar com 3. Beleza? Anderson, você sabe todos, sei. Vou te falar quais são todos, né? Demerval Saviano é histórico crítico, 4. Né? Hebert, esse cara é tradicional, 1. E John Dewey em Escola Nova, 2. Então fica 2, 1, 4, 3. 2, 1. Ué, cadê? Dois, 1, 4, 3, letra E. Tá lá, ó. 2, 1, 4, 3. E por aí vai, ó. Repara, são questões muito... questões que se repetem muito, né? E, obviamente, tu vai ali fixando. A6. Falando sobre as tendências pedagógicas que existiram no Brasil. Bom, resposta, letra D de dedão. Tradicional, não existiu? Existiu e existe até hoje. Renovadora, existe. Tecnicista, ainda existe. Temos aí muito na escola técnica. Marcada por preocupação social e política. Essa também tem muito, porque são as progressistas. Então, resposta da 6, letra D. Pô, olha que legal essa 7. Vamos lá.
Tendência da pedagogia liberal tinha como intenção principal o quê? Qual a intenção principal da tendência liberal? Olha só que interessante. Resposta letra E. Justificar o sistema capitalista. Claro, é liberal. Atribuindo ênfase na defesa da liberdade, OBS, liberdade econômica. Não é liberdade de fazer o que quiser, não. Beleza? Dos direitos, liberdade econômica, liberdade, né? Não intervencionismo do Estado. É isso que ele quer dizer com liberdade, tá? Dos direitos e dos interesses individualistas de cada pessoa, claro. Cada um com seu cada qual. Capitalismo. Quem tiver mais capital, beleza. E por aí vai. E baseada na propriedade privada. Claro. Capitalismo. Aí tu vê que, né? Questões que se repetem muito, né? Pensamento é o mesmo. Aí tem aí várias aí, ó. Aí tenta estruturar, mas no fundo volta ao mesmo ponto. Questão 17, ó. Faz essa daí, ó. Dentre as tendências pedagógicas, temos a escola liberal tecnicista, que atua, exceto... Qual que é a exceção? Ela atua no sistema capitalista? Atua, claro. Não é? Articula-se diretamente com o sistema de produção? Claro. É a fábrica. C. No interesse em produzir indivíduos competentes e críticos. Crítico? Claro que não. O cara não tá encontrando nem sentido naquilo que faz. Ainda mais ao final. Preocupado com mudança social? Claro que não. Produzir um cara que nada mais vai ser do que uma engrenagem no sistema capitalista. É isso. Entendeu? É isso. A gente teve aí recentemente aí o Water no Brasil, Roger Waters, né? Pink Floyd. Então, é a Not Brick the Wall. É aquela coisa do muro, né? Da educação, né? Enfim, exatamente essa relação do muro. Então, o muro que prende ali as pessoas, amarram diante da relação capitalista que está sendo colocada ali, ok? Meus amigos, dúvidas, perguntas, colocações, comentários? Bacana, tranquilo, fluiu? Legal, né, gente? Então, nossa aula de hoje vamos ficar por aqui. Já vou renderizar o vídeo e em breve postar para vocês aí nas redes sociais, para que você tenha acesso aí a todo o conteúdo da aula de hoje, ok? Beijo do professor Anderson e até o próximo encontro. E lembrando a todos que a aula de sexta-feira, Ciências, com o professor Leonardo, tá? Então até semana que vem comigo. Tchau, tchau, gente. Valeu. E você que está assistindo esse vídeo em casa, veja, reveja, inúmeras vezes, né? Prova está se aproximando, tá? E temos o nosso aulão de exercício e redação imperdível, né? Venha se matricular, venha para o Projeto 100. Beijo do professor Anderson. Tchau, tchau.